Bom, nós estamos acompanhando nesta manhã de segunda-feira aqui no Jornal da Manhã o último adeus à Rainha Elizabeth II. Nesta segunda-feira acontece justamente o funeral de Estado, um dos maiores eventos já feitos na Grã-Bretanha desde a Segunda Guerra Mundial, desde o funeral de Winston Churchill, o primeiro-ministro britânico na época. A gente está com imagens ao vivo, quem nos vê por vídeo, da Abadia de Westminster, onde centenas de pessoas, convidados VIPs, autoridades, chefes de Estado estão presentes para o cerimonial final. Aí, olha, dá uma olhada do lado de fora, já está posicionada a carruagem cercada dos soldados que vão acompanhá-la na viagem até Windsor. Uma viagem de cerca de 33, 37 quilômetros, que será feita de maneira especial, que nós vamos acompanhar também. É em Windsor, na Capela de St. George, que a Rainha Elizabeth ficará, que o corpo dela descansará ao lado de familiares, como onde está o corpo de seu pai, de sua mãe, que também deve chegar o corpo de seu marido, Philip, que morreu no ano passado aos 99 anos. O Reino Unido, a Inglaterra, não é, Tiago, se prepara um esquema de policiamento raríssimo, jamais visto. São mais de 10 mil policiais, autoridades da Marinha, da Aeronáutica, do Exército, todos preparados para garantir a segurança, já que estão concentrados neste local em Londres, na cidade britânica, as principais autoridades de todo o mundo, inclusive o presidente Jair Bolsonaro, que foi para lá acompanhado da primeira-dama Michele Bolsonaro. E segundo o protocolo, então, agora são 6h41 aqui em Brasília, aqui em São Paulo, horário de Brasília, 6h35 é que estava programado no cronograma, justamente é o que acontece agora. O caixão é retirado de dentro da Abadia de Westminster, com todo o protocolo, a bandeira em cima, também a coroa real, e é encaminhado até a carruagem onde vai seguir viagem. Pois é, a carruagem da Marinha Real vai partir em uma procissão justamente até a Abadia de Westminster. São cerca de 142 militares. Aí todo um protocolo, todos os militares em sinal de respeito, todos obviamente parados, acompanhando esse momento em que o caixão é levado. São 8 pessoas levando o caixão em cima, vai inclusive todo o ornamento, vão as flores e também a própria coroa. E é uma cerimônia muito feita para televisão, sem precedentes. Cerca de 4 bilhões de pessoas em todo o planeta estão assistindo nesse momento a essas imagens. E nesse momento os carregadores estão colocando o caixão no local. Agora eles até ajeitam a bandeira que está acima e nesse momento começa a ser transportado o caixão. E na sequência é uma caminhada curta, um trajeto muito curto até a Abadia de Westminster, onde estão todos os chefes de Estado. Vimos agora há pouco a chegada de Rei Charles III, o presidente dos Estados Unidos, e agora há esse transporte do caixão para esse recipiente para que o caixão seja levado até a Abadia de Westminster. Está sendo colocado nesse momento nessa carruagem que vai chegar ao portão oeste da Abadia de Westminster. Então são cerca de 4 bilhões de pessoas assistindo. Lembrando que Elizabeth II foi coroada em 1953. Naquela época, a televisão ainda começando, mas já foi na época uma inovação, um espetáculo para a TV também. E esse é um cerimonial sem precedentes, pelo menos algo não tão igual, claro, com todo o ornamento, mas desde 1965. A gente continua ouvindo e acompanhando essa cerimônia. Adriana. Vamos ouvir um pouquinho, porque até agora era um silêncio total, agora acontecem alguns gritos depois de algumas badaladas do sino no parlamento. É isso, eram gritos de comando, não é? Para os soldados se movimentarem conforme o combinado. O caixão finalmente já está, então, em cima da carruagem. Ele segue com a bandeira, com a coroa de flores e também com a coroa real em cima dele, que também vai ter todo um procedimento para a retirada da coroa e uma expectativa também para a chegada da carruagem ao portão
oeste da abadia de Westminster, que vai ser seguida a pé por seu filho mais velho e sucessor, o rei Charles III, e outros membros da realeza. Os carregadores devem levar, então, o caixão até dentro da abadia. Lembrando que a gente viu imagens da abadia de Westminster há pouco, já está cheia de autoridades e de convidados especiais que devem acompanhar ainda uma cerimônia que tem o hino nacional, uma composição musical de luto, e também ainda a gente deve acompanhar hoje toda uma cerimônia religiosa conduzida pelo arcebispo de Canterbury. A cerimônia está alguns minutos atrasada, mas os britânicos continuam cumprindo todo o protocolo. Nesse momento o caixão continua em cima da carruagem. A carruagem não começou ainda a fazer o deslocamento até a abadia de Westminster e, segundo o cerimonial, são pelo menos 142 militares que estão nesse momento. Extremamente emocionante, hein? Depois do silêncio extremo, mesmo tendo centenas de soldados militares ao lado do caixão, finalmente então é dada a ordem num grito de voz de comando e os soldados e a carruagem então entram em movimento. A carruagem vai andando bastante devagar e os soldados vão acompanhando num caminhar também bastante devagarzinho, então esse início de trajeto de cortejo. Vamos ouvir um pouquinho da transmissão do som que a gente recebe ao vivo de Londres. E aí o rei Charles e Anne também ao lado, sua irmã. Também o príncipe Harry e o príncipe William. O príncipe William com a farda militar, né, como a gente tem visto nesses últimos dias, né? Assim como Charles e Anne também. Andrew já sem o uniforme militar completo e Harry também sem o uniforme completo devido às escolhas feitas então pelo príncipe. O caixão da rainha envolto pelo que eles chamam de estandarte real e a coroa do Estado Imperial fica em cima. Inclusive nós conseguimos observar a coroa em cima do caixão e um grupo de militares à frente, outro grupo de militares atrás, todos paramentados com uma vestimenta azul, e ao lado vão os outros guardas, aí já com todas as características dos soldados reais, com o tradicional uniforme vermelho. E nesse momento eles deixam o Westminster Hall e se encaminham para a abadia. Mais de 140 militares fazem esse trajeto. A gente acompanha mais um trecho aqui no Jornal da Manhã. E a gente ouve a gaita de foile, né? Justamente, segundo as informações, as notícias, a própria rainha teria escolhido também esse som em especial para o seu próprio cortejo, para a cerimônia fúnebre, assim como o caixão, né? O caixão que a gente vê teria sido também escolhido pela rainha, teria sido planejado há mais de 30 anos, é um caixão feito de carvalho e forrado de chumbo, já que o caixão, mais uma vez a gente lembra, não será enterrado, e sim ficará dentro de uma câmara. Mais uma vez em destaque, então, o rei Charles III andando atrás da carruagem que leva o caixão de sua mãe nesse adeus final nessa segunda-feira. O estandarte real, que é o pano que está em cima do caixão, representa a soberania e o próprio Reino Unido e traz leões dourados representando a Inglaterra, um leão vermelho para a Escócia e uma harpa que simboliza a Irlanda. E tem também todas as informações em relação à própria coroa do Estado Imperial, que está nesse momento em cima do caixão também. Tem ornamentos de rubi, de safira, de diamante, que aliás é um diamante que é talhado do maior do mundo, segundo as informações. E agora os militares continuam acompanhando essa transferência do caixão para a abadia de Westminster. Nesse momento eles estão já no local externo, na rua praticamente, não há ninguém ao lado, algumas pessoas acompanhando essa transição do caixão
os populares mais distantes deste ponto. Muitos ainda concentrados também em frente ao próprio Palácio de Buckingham, né, que é um local que acaba concentrando também muitos turistas. Nessa região central de Londres, então todos esses pontos são muito próximos e a gente continua acompanhando, a gente acompanha. Além da gaita de foile, a gente ouve também os próprios soldados que fazem parte de uma banda que acompanha o caixão, tocando o que parece ser uma espécie de um tambor, fazendo esse som, esse barulho que justamente estamos ouvindo no momento. E a ideia é que a carruagem que transporta o caixão até Wellington Arch e Hyde Park Corner, perto do Palácio de Buckingham, a residência oficial dos reis de Londres, a família real, os membros das Forças Armadas dos países de Commonwealth acompanham o cortejo ao som também do sino do Big Ben e de salvas de canhão. Existe esse planejamento, logo mais por volta das 9 da manhã, horário de Brasília, o caixão deve chegar a Wellington Arch, então, e de novo ser colocado num carro fúnebre que o transportará até o Castelo de Windsor, ao oeste de Londres. Essa carruagem onde está o caixão tem uma história interessante, porque é conhecida como, é uma carruagem de armas, que eles chamam, conhecida como George Gun Carriage. E essa mesma estrutura carregou o caixão do rei George VI em 1952 e também foi usada no funeral da rainha mãe, isso no ano de 2002. E a gente acompanha a som das marchas fúnebres que são tocadas pelos guardas escoceses e por outros integrantes dessas guardas. Essa procissão desceu a um ritmo lento de 75 passos por minuto, que é um ritmo reservado para essas ocasiões, como agora o funeral da Rainha Elizabeth II. E há uma transição muito lenta realmente. E a Jovem Pan continua acompanhando, inclusive com esse som ao fundo. Mais uma vez as badaladas do Big Ben. Agora são 6h52. A Jovem Pan acompanha toda a cerimônia, o protocolo, as homenagens à Rainha Elizabeth II. Nesse momento, o caixão sendo transportado para a abadia de Westminster. Ainda está em local externo, deixou o local onde passou dias para a visitação pública do caixão. Aí já temos, inclusive, a aproximação da abadia de Westminster, onde estão todos os chefes de Estado para acompanhar uma cerimônia que está sendo vista por mais de 4 bilhões de pessoas em todo o planeta. O mundo acompanhando esse momento, os olhos voltados para Londres, Adriana. E pela primeira vez, desde que o caixão deixou o prédio do parlamento, a gente viu também a presença de populares. Então, nessa caminhada lenta, nesse cortejo oficial, foi possível ver pessoas posicionadas em locais estratégicos ao longo da avenida para poder acompanhar também, apesar do momento delicado e triste, né? Existe muita emoção e um show de imagens, um verdadeiro show de imagens, por isso também essa riqueza de transmissão para quem nos acompanha pela televisão. Que a ordem agora é parar. A carruagem nesse momento já está no portão oeste da abadia de Westminster, e o rei Charles III acompanhando, e os carregadores devem nesse momento levar o caixão ainda está em cima da carruagem, e nesse momento o caixão vai ser retirado pelos militares para ser levado já em direção à abadia, à porta principal da abadia.
Agora são 6h55. E nesse momento, em frente à abadia finalmente de Westminster, é dada uma ordem também para que todos os soldados retirem os seus caps, os seus chapéus. Todos retiraram e abaixaram a cabeça num sinal de respeito. As imagens que nos chegam focam nesse momento a coroa real, que segue em cima de uma almofada roxa em cima do caixão coberto por esse pano também todo especial e a coroa de flores. Agora sim, então, Tiago, os soldados reais, tradicionalmente vestidos com o uniforme vermelho e o chapéu de pelo preto, que eles retiraram, volto a dizer, se aproximam também andando de uma forma coordenada e ensaiada para pegar o caixão novamente da carruagem e agora sim levá-lo para dentro da abadia, onde já estão diversas autoridades. São centenas de pessoas, convidados especiais, chefes de Estado, mais de 200 autoridades aproximadamente, dentre elas o presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama Michele Bolsonaro, presidente dos Estados Unidos, presidente do Japão. E agora sim, então, os carregadores retirando o caixão de cima da carruagem de uma forma lenta, especial, com passos coordenados. Todos os outros militares que estão no local com a cabeça baixada, aguardando esse momento, então. E aí eles carregam o caixão meio que de lado, né? Eles vão andando de lado, são 4 militares de cada lado, se encaminhando até a entrada da abadia de Westminster. Há uma escadaria nessa entrada e ao lado da coroa há um globo, é uma espécie de um ornamento, e é um globo que tem uma cruz no topo que simboliza o mundo cristão. E há também uma espécie de varinha chamada Cullen I, que é talhada a partir de um diamante, há uma haste de ouro e embaixo uma rosa com trevos esmaltados. Todos esses ornamentos estão em cima do caixão. E agora eles viram para se encaminhar para a entrada da abadia de Westminster. Um grupo de militares continua sem o cap e com a cabeça baixa, como você ressaltou, Adriana, que é o símbolo de respeito à rainha. Inclusive em audiências, todos que entram para a audiência com a rainha, entravam para a audiência com a rainha e agora com o rei, costumam baixar a cabeça. E nesse momento, o caixão começa a ser levado para as escadarias, cruzando nesse instante o portão em direção à escadaria que vai levar à abadia de Westminster. Diversos militares também prestando continência conforme passa o caixão por eles, e também os militares que estão justamente fazendo a segurança da entrada. Agora sim, o caixão passando pelo portão principal e os soldados em continência. Segundo o cronograma, agora são 6h58, a partir das 7 da manhã, nosso horário aqui, o decano de Westminster, David Hoyle, oficia a cerimônia fúnebre, na qual o arcebispo de Canterbury e líder espiritual da igreja anglicana, Justin Welby, pronuncia um sermão. Esse deve ser, então, o próximo passo do protocolo dessa cerimônia especial de hoje, do funeral de Estado. Dentro da abadia agora a gente tem as imagens, todos que estavam sentados ficam de pé, todas as autoridades militares, e neste exato momento, então, o caixão carregado pelos soldados oficiais da rainha adentra a porta principal da abadia de Westminster, onde acontecerá a cerimônia final religiosa. Essa cerimônia deve durar cerca de 55 minutos. A saída do caixão foi feita com alguns minutos de atraso, mas agora o cronograma já está acertado, inclusive entrando com cerca de 1 minuto de antecedência do horário programado na abadia de Westminster. Então agora os militares param na porta, o caixão fica parado, todos em pé. E lá atrás, Charles III, William, Anne, os filhos da rainha e também os netos. Um momento bastante emocionante, de arrepiar esse momento agora. Começa a ser tocada um canto, né? Começa um canto dentro da abadia, um canto de recepção do corpo e de início dessa cerimônia já dentro da abadia. Quem nos ouve pelo rádio, infelizmente, perde nos detalhes das imagens de dentro do local.
boa parte das igrejas da Europa. A Abadia de Westminster é uma igreja com todo o ornamento gótico, é uma igreja muito bonita. E o caixão ainda está na porta de entrada, já está do lado de dentro da abadia, mas ainda na porta de entrada. A abadia, formalmente denominada Igreja Colegiada de São Pedro, em Westminster, é uma grande igreja com arquitetura predominante, gótica mesmo. E aí a gente vê uma cruz sendo carregada, uma cruz dourada com alguma pedraria também. O caixão está nos ombros dos soldados, ainda parado na porta principal da abadia, aguardando o rito para então poder entrar também, onde estão já diversas autoridades, convidados de todo o mundo de pé nesse momento, aguardando o passo a passo da cerimônia. Em destaque, a gente vê aí agora então o príncipe Harry, na frente dele Anne, irmã da rainha Elizabeth II, assim como também o rei Charles III e Andrew. E agora sim o caixão é carregado, já está na parte interna da abadia e continua sendo levado por todo o cerimonial. A passos bem lentos. Inicialmente a abadia era uma igreja beneditina até a dissolução desse mosteiro no ano de 1539, e entre 1540 e 1556 aí sim a abadia ganhou um status de catedral, ou seja, uma construção muito antiga e muito marcante na cidade de Londres, uma construção belíssima. E para quem tem curiosidade, só às 3h30 da tarde, horário de Brasília hoje, que vai acontecer o sepultamento em si, em uma cerimônia privada na capela de St. George. Aí em destaque agora o rei Charles III, que parece também estar bastante emocionado, sério, cabisbaixo, a rainha consorte ao seu lado. E aí o príncipe William, próximo sucessor, depois do seu pai, agora rei, e também um dos seus filhos à frente, ao lado de William. Atrás de William, Harry, e aí em destaque mais uma vez o caixão, que tem alguns ornamentos, como você mesmo destacava, Thiago, inclusive um cedro também apoiado em cima do caixão. E todos os integrantes da família real com uma vestimenta que nós não estamos acostumados a vê-los vestidos desse jeito, né? E aí a gente vê também de luto, né? Vestidas de preto, Meghan Markle. Um grande chapéu, Kate, né? Com um chapéu tradicional dessas ocasiões inglesas. Diversos militares caminhando numa fila dupla à frente do caixão, de forma bem devagar, são passos bem lentos mesmo. Seguidos pelo caixão e depois por algumas outras pessoas convidadas especiais para esse momento. E também a gente acompanha já a entrada do arcebispo, que deve fazer o sermão agora já nos próximos minutos. Nós vamos acompanhar, é claro. Netinhos da rainha também acompanhando o caixão atrás de seus pais, junto com suas mães. Em relação ao rei Charles, a gente falava sobre a vestimenta, né? Ele está vestindo o uniforme cerimonial completo, carregando o bastão de marechal de campo. E ele seguiu durante todo esse trajeto atrás do caixão, a pé, acompanhado pelos irmãos, os filhos, príncipe William, também vestido com o uniforme da Força Aérea Real, e o príncipe Harry em um terno. Nesse momento, o caixão entra numa outra parte da catedral, que é uma parte que há uma parte relativamente fechada,
E aí o rei Charles III acompanhando, ele é o primeiro, obviamente, a estar atrás do caixão. O caixão continua sendo levado de forma muito lenta para o início dessa cerimônia, que, como nós destacamos aqui, deve durar cerca de 55 minutos. E todo o protocolo vem sendo seguido agora sim, dentro do horário previsto. E mais uma vez no destaque a gente viu Meghan Markle, Kate Middleton, com seus filhos, atrás de seus maridos. E dos irmãos da Rainha Elizabeth II, o agora rei Charles III, todos com um ar bastante sério, cabisbaixos, respeitando o momento histórico. E aí a gente já vê então o arcebispo posicionado à frente da abadia, junto com outros religiosos que devem participar da cerimônia também. E finalmente então o caixão chegando ao destino final dentro da abadia. Muita gente mesmo dentro da abadia, hein? Muitos convidados, todos vestidos de forma bem informal, é claro, e de pé, todos de pé neste momento dentro da abadia, para esse momento em que o caixão é colocado para descanso no local onde vai ficar para a cerimônia agora. Inclusive, durante toda essa transmissão, a transmissão oficial da TV britânica, inúmeras vezes eles focalizam a coroa do Estado Imperial, também o estandarte real e os detalhes, os diamantes. Isso tudo muito bonito, né? Uma cerimônia muito bonita até agora que nós estamos acompanhando. O caixão já foi colocado nessa entrada do altar e ficamos aqui na expectativa do início propriamente dito dessa cerimônia. E a gente tem o Luca Bassani, nosso correspondente que está em Londres, que acompanha de perto desde a morte da rainha, que foi neste 8 de setembro, uma quinta-feira, até hoje, essa data que era tão esperada do funeral de Estado. Agora um silêncio, né, dentro da abadia. Existe um coral formado por adultos e crianças também que se prepara para dar início para a cerimônia religiosa, e a expectativa agora então para o início das palavras do arcebispo. Aí o decano de Westminster, David Hoyle. A gente acompanha um trecho. To a church where remembrance and hope are sacred duties. Here, where Queen Elizabeth was married and crowned, we gather from across the nation. Ele diz que a abadia é um local importante. Aqui a rainha se casou e tivemos também a cerimônia de coroação. And ensure confidence to commit her to the mercy of God, our Maker and Redeemer. Lembramos o compromisso inabalável da rainha em todos esses anos como rainha, chefe da Commonwealth. E lembramos o seu senso de dever ao longo de toda a sua vida, a dedicação ao povo britânico. Louvamos a Deus pelo seu exemplo cristão, na fé cristã. Lembramos do amor que ela tinha pela família, as causas que eram caras a ela. E nesse momento, as nossas mentes, nossos corações em silêncio, vamos orar por todos os integrantes da família real. E agora a Rainha Elizabeth está aos cuidados e proteção do Deus poderoso. Deus misericordioso, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ressurreição, a vida, aquele que tem a crença vai continuar vivendo mesmo depois da morte. Ele cita o apóstolo Paulo, não podemos ficar tristes, mas sim temos que demonstrar muita esperança e vamos até ao Pai para que nos ressuscite da morte, do pecado,
Vamos descansar agora, as pessoas que se despedem dessa vida. E no grande dia da ressurreição, vamos receber a bênção que o seu amado Filho vai pronunciar a todos aqueles que te amam e temem. Filhos benditos do meu Pai, ele pronuncia as palavras, todos lendo, inclusive, o que ele está falando nesse momento, homenagem ao nosso Deus Criador e Redentor. Então, essas foram as palavras iniciais do decano de Westminster e agora o cerimonial continua, Adriana. Algumas palavras foram ditas pelo arcebispo, agora então a participação do coral. Apenas convidados especiais. A visitação pública foi encerrada na madrugada deste domingo, na Inglaterra. A gente vê no coral também crianças, né? Sim. Participando da cerimônia. Charles III também cantando. Ao lado da rainha consorte, Camilla Parker Bowles, também da irmã de Charles, Anne. Destaque no chão agora uma escultura com alguns dizeres e também muitas flores vermelhas formando como se fosse a moldura de um quadro nesse destaque que fica no chão da abadia. Os convidados receberam alguns que estão mais à frente, mais próximos aonde está o caixão, receberam um livro também para poderem acompanhar a cerimônia e nesse momento especialmente o canto. Depois da fala do decano, ainda teremos justamente o sermão que será feito pelo arcebispo de Canterbury, líder espiritual da igreja anglicana, Justin Welby. E aí a gente vê no destaque, entre William e Kate Middleton, o filho deles de 9 anos, o George, que também olha para o livrinho, acompanhando o canto e se esforça para participar e também fazer essa homenagem final à sua bisavó, né? Agora em destaque o príncipe Harry e também Meghan Markle. Que lindo, hein? E o caixão está justamente na parte final da sequência que leva até o altar. Os militares, assim que deixaram o caixão nesse local, saíram. Então o caixão está sozinho com 4 candelabros, cada um em uma das pontas. E seguimos com a cerimônia. From the dead and become the first fruits of them
Bom, Luca Bassani ao vivo de Londres aqui com a gente. Luca, quais são suas últimas informações daí? A segurança, por enquanto, está garantida, diversas autoridades em Londres e já foi dado início, então, para o ritual, para o cronograma do funeral de Estado que acontece nesta segunda-feira e que encerra o adeus de todo o mundo, especialmente, claro, dos britânicos, à Rainha Elizabeth II, Luca. Pois é, Adriana, sim, tudo foi milimetricamente calculado, como eu disse, durante todo esse processo, né, durante esses anos do desenvolvimento da Operação Ponte de Londres, e foi colocado em ação também em poucos dias, em tempo recorde, com uma organização bastante impressionante. A gente viu que hoje ela saiu também pontualmente, como já dizia, às 10h44 de Westminster Hall, seguiu esse caminho com as carruagens, com o gaiteiro de fole liderando, com presença de vários membros da Guarda Real e também da Marinha, chegando à Abadia de Westminster, onde já estavam todos os convidados. A gente vê que mais próximo do púlpito, né, mais próximo até mesmo do caixão, estão os membros da família real, os mais importantes, como o rei Charles III, a sua esposa, a rainha consorte Camila Parker Bowles, assim como o príncipe William, príncipe de Gales, e o outro sucessor ao trono também, o príncipe George. A gente vê que na fileira de trás os netos da rainha e os chefes de Estado estão todos próximos. Até pude ver o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, próximo do presidente Biden, próximo também do presidente Duda da Polônia. Então a gente vê que nesse sentido todos eles estão aí nesse momento histórico. A Abadia de Westminster é um prédio grandioso, muito antigo, como foi dito no começo pelo decano de Westminster, foi o local onde a rainha Elizabeth casou com o príncipe Philip, duque de Edimburgo, ainda na década de 50 praticamente, final da década de 40, melhor dizendo, e foi coroada também em 1953, então um lugar histórico. Hoje teremos depois o sermão também do arcebispo de Canterbury, que é o mais importante aqui, e a presença, é claro, de vários membros da família real que depois acompanharão essa procissão até o Arco de Wellington a partir das 11h55, aqui agora são 11h18, então a gente tem tudo milimetricamente calculado, como eu digo, um exemplo, já que o mundo todo está com os olhos virados para o Reino Unido neste momento. Luca, você falava de uma cerimônia que está sendo vista por mais de 4 bilhões de pessoas em todo o planeta. Agora, como é que estão as ruas de Londres? Tem muita gente nas ruas acompanhando justamente a movimentação? Há muito silêncio pelas ruas? Qual que é o momento, qual que é a sua sensação de, nesse momento, você está com o Big Ben bem ao fundo? Sim, aqui nessa região o silêncio predomina, apesar de você ver alguns populares ainda passando por aqui querendo participar desse momento histórico. Mas mais perto de onde estou hospedado, na parte norte da cidade, os comércios, grande parte estão fechados, grande parte das empresas também utiliza esse feriado para acompanhar o funeral da rainha e manter toda a estrutura do comércio, como eu disse, fechado. Poucos restaurantes vão abrir, supermercados também, poucos também estão abertos, mas o policiamento muito forte nessa região central. Antes do funeral, muitos helicópteros, agora não há. E também a gente sabe que vários voos do aeroporto de Heathrow, que é um dos mais próximos aqui, foram cancelados exatamente para que o ruído não atrapalhasse a cerimônia, nem esses 2 minutos de silêncio que teremos no final. Mas vemos ainda muitas pessoas tentando se aproximar dessa região de onde passará a procissão após o término do funeral até Windsor. Porém, os policiais já avisaram que chegou a capacidade máxima, a ocupação daquelas grades, e pediram para que as pessoas que tenham interesse de vê-lo fiquem em casa, porque não tem como, né? A gente sabe que tudo tem que seguir um limite de segurança e, de certa forma, a organização tem me impressionado bastante. Até falando com as pessoas aqui, hoje um dia bastante silencioso, bastante diferente, mas mesmo assim todo mundo seguindo os protocolos e acompanhando este funeral histórico que talvez seja único, considerando as próximas gerações que virão. Pois é, lembrando que o último evento desse porte foi justamente o funeral de Winston Churchill, primeiro-ministro britânico na época, hein? Faz cerca de 4 décadas. A lista de convidados para o funeral de Estado da Rainha inclui toda a realeza europeia, além de membros da monarquia de outros países, como Ásia, África, e líderes, como a gente viu há pouco, Joe Biden, também o presidente Jair Bolsonaro, Emmanuel Macron. Alguns chefes de Estado não foram convidados, como Vladimir Putin, o Talibã, o governo da Síria. Mais uma vez, então, a gente acompanha a participação do coral dentro da Abadia de Westminster.
E Luca Bassani, o espaço aéreo inglês está fechado, as movimentações nos aeroportos, existe também uma segurança feita pelos ares da aeronáutica também, drones não podem circular, existe todo um esquema desse tipo. Mas como está a expectativa para o fim do dia, para o fim desta segunda-feira, quando provavelmente as autoridades todas começam a deixar o país ao mesmo tempo? Inclusive o presidente Jair Bolsonaro, que deve seguir para Nova York fazer o discurso de abertura da reunião da ONU, não? Conferência. Exato, exatamente, Adriana. Não só o presidente Bolsonaro, mas vários outros chefes de Estado e governo que estão aqui prestando sua homenagem à Rainha Elizabeth II, irão para Nova York, para a Assembleia Geral das Nações Unidas, que começa amanhã nos Estados Unidos. Então, provavelmente, essa operação de segurança seja prolongada até a saída do último chefe de Estado, chefe de governo, até amanhã. Alguns, de certa forma, pela distância, ou pelos voos, ou pelo calendário, até ficam essa noite aqui em Londres, mas, de qualquer maneira, a gente sabe que o espaço aéreo, pelo menos neste período, os aviões deixando os aeroportos mais próximos de Londres, nessa hora que precede o funeral, durante o funeral e uma hora depois, estarão fechados exatamente para não atrapalhar o evento e facilitar no procedimento de segurança. Os drones também são pouquíssimos recomendados. Acho que se qualquer pessoa for pega aqui utilizando um drone, levará exatamente uma bronca da polícia. Não é algo que os policiais aceitariam neste momento, além deles estarem presentes em todos os cantos, até nas regiões mais afastadas da cidade. A presença deles é bastante forte e constante.